Hoje nós vamos começar com o capítulo da leviandade da mente e outros impedimentos de uma vida feliz. Certo? Espero que estejam gostando dessa maneira tão peculiar que Sêneca utiliza para cercar a questão da felicidade por todos os lados. Aqui ele vai falar da mudança, da constante mudança, que ele chama de leviandade, como a busca de encontrar a felicidade, como se ela estivesse em algum lugar físico fora de nós e não dentro de nós sempre. E é exatamente o que ele vai tratar hoje. Hoje, então, da leviandade da mente e outros impedimentos de uma vida feliz. Ele vai começar logo aqui no primeiro parágrafo. Eu pego um trecho, finalzinho do primeiro parágrafo. Ele diz: devemos agora examinar como pode acontecer que, quando o caminho certo para a felicidade se apresenta tão belo diante de nós, os homens ainda seguirão seu curso do outro lado, o que claramente conduz à ruína. Ou seja, falando em termos muito práticos, gente, porque ao conhecer o caminho que dá certo, a gente continua caminhando pelo caminho que dá errado, ou, mais prático ainda, porque a gente não honra as verdades com a prática, porque que a gente não vive as coisas que a gente aprendeu. Isso é basicamente a proposta dele. E aí, no segundo parágrafo, nessa mesma página 58, ele vai continuar. Existem alguns que vivem sem qualquer projeto e só passam no mundo como palha sobre o rio. Eles não seguem, mas são arrastados. Constantemente nas minhas palestras eu falo sobre isso para vocês. Se não temos um ideal, um propósito que justifique toda a nossa vida, nós não temos como avaliar se a direção que estamos tomando é boa ou má, se a direção que estamos tomando é virtuosa, humana ou todo o contrário. Só podemos avaliar isso quando sabemos aonde queremos chegar. E saber onde queremos chegar significa colocar a nossa consciência no último dia da nossa vida e imaginar o ser humano que queremos ser aí. E olhar para trás e ver o rastro que queremos ter deixado no mundo, ou seja, qual será a obra-prima da nossa vida. Ao escolhermos isso, que está sempre no campo do ser, ao escolhermos isso, nós, a partir de agora, podemos direcionar a nossa vida para esse ponto, ou seja, já sabemos para onde vamos. E aí podemos não ser arrastados pela correnteza junto com todo mundo para direções que ignoramos, mas podemos caminhar conscientemente na direção que elegemos para aquilo que queremos ser. Ele vai continuar dizendo: outros deliberam apenas sobre as partes da vida e não sobre o todo, o que é um grande erro, pois não há como resolver as circunstâncias dela a menos que primeiro exponhamos o escopo principal. Ou seja, ao invés de eu primeiro planejar a minha vida como um todo e depois pegar projetos, não, eu não planejo a minha vida como um todo, mas planejo comprar uma casa, comprar um carro, arrumar um novo emprego, juntar tal quantia em dinheiro, ou seja, projetos. E o que acontece depois desse projeto realizado? Não sei. Vamos ver o que surge, né? Vamos amontoando projetos que podem até não ser muito coerentes uns com os outros. É evidente que um planejamento apenas de um trecho da nossa vida, apenas da obtenção de algum desejo, não é suficiente para nos dar identidade, para nos dar valores, para nos dar discernimento. Identidade, valores, discernimento dependem diretamente de onde queremos chegar. Quem somos nós? Somos esse ser humano que está lá no final da linha. Desde já somos comprometidos com ele. Qual é o caminho certo? Esse que me leva em direção a esse ser humano. Como fazer escolha dentre vários caminhos, sabendo qual é aquele que mais me aproxima do meu ideal. Enfim, valores, discernimento e identidade só vêm a partir do momento que eu sei onde eu quero chegar com a minha vida como um todo. Continuando, como pode um homem mirar sem uma marca? Ou que vento lhe conduzirá quando ainda não esteja decidido aonde ir em seu porto? Ou seja, não sei a que porto chegar, qual é o vento favorável. Vivemos como que por acaso, e pelo acaso somos governados. E isso é terrível, né? É um dos elementos que mais apresentam obstáculos à nossa felicidade, à nossa realização. Porque a nossa felicidade, que está diretamente relacionada à nossa realização, nós vamos nos realizando a partir do momento que nos aproximamos do nosso ideal. Não temos o ideal, o que é a realização?
é um mero atendimento de desejos passageiros, isso é muito fugaz. Quando vocês estiverem, por exemplo, fazendo um regime de contenção de algum desejo, digamos um regime alimentar, você olha para um doce, para uma coisa qualquer que te parece deliciosa, imagina quantos segundos, quantos minutos de prazer aquilo vai te dar e quantos momentos duradouros de tristeza. Então você calcula se vale ou não a pena, sempre partindo do grande para o pequeno. Você calcula o que vale ou o que não vale a pena na sua vida. Se não existe o grande, como avaliar o valor? Como avaliar a validade do pequeno? Continuando ainda nesse mesmo parágrafo, lá adiante, no finalzinho, aquele que deseja uma vida quieta, tome cuidado para não provocar os homens que estão no poder, mas viva sem ofender. E se não podemos fazer de todos os grandes homens nossos amigos, será suficiente evitar que sejam nossos inimigos. Ele fala grandes não no sentido da grandeza humana, mas grandes porque têm postos de poder. Esses homens que têm postos de poder, se você vai querer de alguma maneira se envolver com eles, quer como amigos, quer como inimigos, você pode esperar que você vai ter uma vida meio tumultuada, mas especialmente se os tem como inimigos. Se você quer paz, mantenha-se longe dessas pessoas que, por uma eventualidade qualquer, estão em cargos de poder. Sempre virá daí alguma agitação para a sua vida. Isso é Sêneca, vejam bem, isso é estoicismo, isso é 2000 anos atrás. Ele já dava alguns conselhos muito sábios. Né? Continuando no próximo parágrafo, na página 59, um marinheiro imprudente nunca considera que vento sopra ou que curso ele segue, mas corre em uma aventura, como se fosse enfrentar as rochas e os redemoinhos. Ao passo que aquele que é cuidadoso e atencioso se informa de antemão onde está o perigo e como estará o tempo. Consulta a bússola e se mantém afastado dos lugares infames, de naufrágios e desastres. O mesmo acontece com um homem sábio nos assuntos comuns da vida. Ou seja, antes de dar o primeiro passo, ele se informa sobre onde é provável que estejam os naufrágios e os desastres e faz uma trajetória que não passe por ali. Né? Ou seja, ele se afasta do caminho daqueles que lhe podem fazer mal, mas é uma questão de prudência não deixar que percebam que ele o faz de propósito, pois aquilo que o homem evita, ele condena tacitamente. Ou seja, naturalmente, sem movimentos bruscos, afastar-se daqueles que podem trazer para a sua vida mais problemas do que crescimento, mais problemas do que elevação de consciência. É evidente que se eles surgem no seu caminho, pelo caminho que necessariamente você vai passar, vai ter que encontrar a melhor maneira de lidar com eles. Mas se você pode optar, opte por um caminho onde você não passe por aí. Continuando na próxima página, no segundo parágrafo, lá pelo meio dele, ele vai dizer o seguinte: que o movimento e o descanso se revezem segundo a ordem da natureza, que faz tanto o dia quanto a noite. Ou seja, cuidado com os excessos. O movimento desmesurado, que parece que é uma pessoa que está sempre ansiosa para chegar a algum lugar que ele não sabe nem onde é. O movimento exagerado desequilibra a vida. A inércia exagerada, que nos congela, nos tira qualquer possibilidade de crescimento. Que nós não possamos derivar nem para um excesso nem para o outro, para nenhum dos dois extremos, igualmente prejudiciais. Que a gente possa encontrar o caminho do meio, que é uma sábia alternância do movimento com o descanso, segundo a lei da necessidade. Sábia e não ditada pelo nosso conforto ou pelo nosso estresse, nossa angústia. Ditada pelo bom senso, pelo senso de dever, pela lei da necessidade. Mais adiante, nesse mesmo parágrafo, ele vai dizer: existem muitas propriedades e diversidades do vício, mas há um efeito desse que nunca falha, que é viver descontente. Ou seja, tem muitos vícios diferentes, mas existe uma coisa em comum em todos eles. Eles geram um estado de vida tremendamente descontente. Ainda que eles tragam para você vantagens, entre aspas, aquilo que a sociedade considera como vantagens, ou seja, um vício te traz amizades, te traz uma promoção social, um vício pode até te trazer dinheiro, mas ele nunca vai te trazer felicidade e paz de espírito. Nenhum deles. Sempre no final das contas, quando a última porta se fecha atrás de você,
você terá um diálogo angustioso com seu travesseiro. Não dormirá o sono dos justos. Sempre restará um sentimento amargo, uma sensação de vazio e de que nada que estamos fazendo realmente vale a pena. Ou seja, assim identificamos os vícios, sejam eles de que espécie forem. Eles não trazem um estado final de paz, serenidade e estarmos quites com céus e terra. Não. Ele traz uma sensação de dívida perpétua, de vazio perpétuo, de falta de sentido. Continuando na outra página, na página 61, no segundo parágrafo, ele começa dizendo o seguinte: é isso que nos coloca em viagens errantes, um seguindo por terra, mas ainda desgostoso com o presente. A cidade nos agrada hoje, o país amanhã. Os esplendores da corte em um momento, os horrores de um deserto em outro. Mas tudo isso enquanto carregamos nossa praga sobre nós, pois não é do lugar que estamos cansados, mas de nós mesmos. Aqui ele está falando já de um novo assunto, né? Onde ele fala dessas pessoas que querem correr atrás da felicidade, achando que ela está em algum lugar físico. O grande problema é que onde quer que você vá, você leva a si próprio, e é em si próprio que estão os defeitos que não te deixam ser feliz. Onde você vá, na cidade mais perfeita do universo, na paisagem mais pura e límpida do universo, nos mais altos cumes do Himalaia, lá estará você mesmo, com a poluição terrível que os teus vícios trazem à tua alma. Portanto, você não vence a angústia, nem encontra felicidade deslocando o teu corpo físico para lá e para cá, mas purificando por dentro, tirando de si próprio e encontrando dentro de si próprio o local ideal, onde os vícios não reinam, onde a paz, a serenidade, a coincidência consigo mesmo tem o seu lugar. Então não adianta fugir dos problemas e da infelicidade, se você leva junto consigo mesmo a fonte dos problemas e da infelicidade. Continuando nesse parágrafo mais abaixo, ele vai dizer: deve ser a mudança de mentalidade e não de clima que removerá o peso do coração. Nossos vícios nos acompanham e carregamos em nós as causas de nossas inquietações. É uma das coisas mais complexas que tem. Estou triste, estou deprimido. Lá vou eu para algum lugar para purificar em ares mais puros, para poder desestressar. Não são os locais que desestressam nem purificam. O que desestressa e purifica é tirarmos da nossa mente aquilo que não nos corresponde, tirarmos das nossas emoções aquilo que não é humano, limparmos a nós mesmos, purificarmos de tudo que não é próprio de uma consciência limpa e pura. Isso sim é um local interno que vai te trazer paz. Os externos podem ser um bom momento de admiração da beleza, um bom momento de entretenimento, mas não vão te trazer nem paz nem felicidade. Podem te trazer um prazer momentâneo, mas não paz nem felicidade. Mais adiante, nesse mesmo parágrafo, ele vai dizer: só a filosofia torna a mente invencível e nos coloca fora do alcance do destino, de modo que todas as suas flechas fiquem aquém de nós. É interessante isso, porque ele coloca de maneira muito clara: se você está no lugar em que está, com os teus vícios, com os teus defeitos, você viverá eternamente um pêndulo, que é cometer os erros, sofrer as consequências dos erros. Cometer os erros, sofrer as consequências dos erros. Evidentemente, para sair desse pêndulo, você tem que ir ao ponto onde esse pêndulo está preso, porque nesse ponto há serenidade, há tranquilidade. Você tem que tirar a sua consciência desse patamar e subir um degrau com ela. Isso tem a ver com o subprincípio da neutralização lá no Kybalion. Aqueles que não conhecem, assistam, que está lá muito bem explicado. Sair desse patamar de consciência e passar para um superior. E quem ajuda o deslocamento da consciência de um patamar para outro é a filosofia. Lembrem que falávamos um dia desses, a vida consiste simplesmente em sair da ignorância e chegarmos o mais próximos possível da sabedoria. E quem nos ajuda nesse deslocamento? Aquilo que nos faz amar a sabedoria, que é exatamente a filosofia. Philos mais sophos, philos mais sophia, amor ou amizade à sabedoria. Não buscamos a sabedoria se primeiro não a amamos. Entendam bem, eu não estou fazendo aí proselitismo ou qualquer coisa desse tipo, da instituição a que pertenço.
Mas falo para vocês que a filosofia é uma propriedade da natureza humana que existe desde que o homem é homem. Se ele deseja sair da ignorância e ir para a sabedoria, primeiro ele terá que se enamorar da sabedoria. E esse se enamorar, se apaixonar pela sabedoria é filosofia. Sempre foi e sempre será ao longo dos tempos. E não há como caminhar sem ela, certo? Então, só assim elevamos a nossa consciência. Porque a filosofia é um amor ao degrau que está acima de você. É um amor à subida, é um amor à ascensão de consciência. Portanto, ela te ajuda a caminhar. Página 62, ainda nesse primeiro parágrafo, bem lá no finalzinho. Será que algum homem perguntará à beira de uma estrada: por favor, qual é o caminho para a prudência, para a justiça, para a temperança, para a fortaleza? Não importa onde vá qualquer homem, desde que carregue consigo suas afeições. Interessante, né, a imagem que ele criou. Nenhuma estrada vai te levar em direção às virtudes. As virtudes ou estão onde você está ou não estão em lugar nenhum. Você deve buscá-las aqui e agora, ser fiel a eles, amá-las e praticá-las na sua vida. Procurar consultá-las cada vez que toma uma decisão. Procurar voltar a elas cada vez que, por alguma razão do destino, você se sente puxado para fora. Procurar guiar com elas a sua vida diariamente, nas pequenas coisas que são as que te preparam para as grandes coisas. Assim você conquista as virtudes. E não em algum caminho físico, não tem nenhuma placa no universo que diga sabedoria para cá, virtudes para lá. Ela não está no lugar físico, ela está no lugar onde a nossa consciência está quando estamos sempre crescendo, quando estamos sempre pisando num novo degrau. Mais adiante, no próximo parágrafo, ele vai dizer: um grande viajante queixava-se de que nunca se sentia bem em suas viagens. Isso é verdade, disse Sócrates, porque você viajou consigo mesmo. Agora, não seria melhor se ele tivesse se transformado em outro homem do que se transportar para outro lugar? Não importa os modos que encontramos em qualquer lugar, contanto que carreguemos os nossos. Não importa se você chegue no local onde todas as pessoas são virtuosas, que esse lugar infelizmente não existe. Se você carrega consigo os seus vícios, você vai ter que lutar com eles do mesmo jeito. Em qualquer lugar que você esteja, a luta é a mesma. Não é que ele queira aqui desencorajar que você ande pelo mundo, mas não espere do mundo aquilo que ele não pode te dar. Espere de si próprio aquilo que você necessita, porque é apenas nesse território interno que você vai encontrar a realização e a felicidade. Não sei se já ouviram falar de um poema de Constantinos Cavafis chamado Ítaca. Se não conhecem, procurem, é muito interessante. Que fala de um homem que viaja em direção a Ítaca e é exatamente nesse processo do caminho que ele vai buscando dentro de si as coisas necessárias para crescer. Quando ele chega a Ítaca não tem nada para lhe oferecer, porque Ítaca nada lhe prometeu. O esforço de se tornar melhor à medida que ele caminha foi que lhe ofereceu alguma coisa. É bem interessante esse poema e nos mostra exatamente isso. Mais adiante, na página 63, eu peguei um pedacinho aqui desse primeiro parágrafo que começa da seguinte maneira: vou cansar você, diz alguém no meio de uma história tediosa. Não, por favor, tenha a gentileza de continuar, respondemos, embora desejemos que sua língua pare na metade. Não, não tratamos com franqueza nem mesmo o próprio Deus. Ele fala da falta de franqueza dos homens que não são capazes de serem honestos uns com os outros nas coisas mais elementares e, às vezes, não são francos nem mesmo diante de Deus. Às vezes agradecemos por coisas que realmente não paramos para observar o quanto merecem que nós sejamos gratos por elas. Às vezes agradecemos por um novo dia, quando na verdade estamos entediados com esse novo dia. Às vezes pedimos sabedoria, quando na verdade o que queremos é conforto, prazeres e comodidade. Às vezes pedimos coisas, quando não sabemos se aquelas coisas são realmente boas para o nosso crescimento. Ou seja, às vezes nos colocamos como muito inocentes, puros e vítimas, quando estamos cansados de saber que tínhamos consciência do dano que íamos provocar, que ainda assim fizemos. Ou seja, padecemos de falta de honestidade até quando estamos diante de Deus, que dirá diante dos homens.
Isso dá uma boa reflexão, né? Colocar-se puro e limpo diante de Deus. Quem sabe o quanto isso exigiria de nós? Que exigiria que em algum momento nos despíssemos de todas as máscaras e estivéssemos realmente puros e limpos. Isso seria um excelente começo. No próximo parágrafo, ele vai dizer o seguinte: um remédio soberano contra todos os infortúnios é a constância de espírito. A mudança de posição e de semblante parece como se um homem fosse levado pelo vento. Constância de espírito significa sempre que eu esteja sendo coerente com os meus valores, eu estou bem. Eu só me entristeço, só me abalo, como dizem os estoicos, se eu falhei com aquilo que é próprio dos meus valores, próprio dos meus princípios, se eu traí a mim mesmo. Ou seja, a constância de espírito depende apenas de eu estar sendo fiel aos meus valores e aos meus princípios. E assim tenho paz, e assim tenho serenidade. É engraçado, parem para perceber como é curioso isso. Uma vez uma pessoa me perguntou: você é feliz? E eu falei: bom, sou. Ah, mas as pessoas dizem que não te veem sorrindo, gargalhando. E aí eu parei para perceber como é que as pessoas confundem, às vezes, felicidade com extroversão, felicidade com gargalhadas, quando felicidade, na verdade, é muito mais associada à paz e à sobriedade do que a gargalhadas. Pode ser que uma pessoa feliz esteja tendo um momento de alegria, isso é normal, mas pode ser que a alegria esteja acontecendo na vida de uma pessoa que não tem nada de feliz. Você pode perfeitamente ter uma pessoa extrovertida, risonha, que, quando a última porta se fecha atrás dela, é tremendamente amarga. É aquele estereótipo do palhaço com uma lágrima rolando pelo rosto, não é? O arlequim com uma lágrima rolando pelo rosto. Ou seja, cuidado para não confundirem extroversão e alegria com felicidade. São duas coisas bastante diferentes. E aqui ele vai falar, então, que um remédio soberano contra todos os infortúnios, ou seja, um remédio soberano para alcançar a felicidade, é a constância de espírito, a maior serenidade possível pelo maior tempo possível, a sadia alegria que se estrutura sobre uma felicidade sólida e constante. Como eu já falei para vocês, a felicidade é o pano de fundo do teatro. Ainda quando no palco passam momentos de tristeza ou momentos de alegria, você pode manter o pano de fundo, que é a felicidade. Porque esse pano de fundo só depende de uma única coisa: que eu seja coerente com os meus valores, com os meus princípios, que eu não traia a mim mesmo, que eu esteja em paz com céus e terra. Só disso depende a minha felicidade. Eu posso ser uma pessoa feliz vivendo um momento de tristeza. Eu posso ser uma pessoa feliz vivendo um momento de alegria. Mas posso manter a felicidade indefinidamente, enquanto eu não traio a mim mesmo, enquanto eu tenho essa serenidade de espírito de estar quites com céus e terra. Apenas reiterando algo que já falamos várias vezes. Mais adiante, nessa mesma página, nesse mesmo parágrafo, coloque-me entre os príncipes ou entre os mendigos. Um não me deixará orgulhoso, nem o outro envergonhado. Posso dormir tão profundamente em um celeiro quanto em um palácio, e um feixe de feno me faz um alojamento tão bom quanto uma cama de plumas. O que ele está querendo dizer? Que não são nem a cama de plumas, nem o feixe de feno que provoca a felicidade ou a infelicidade. Ela é determinada de dentro para fora e não o contrário. E não é um momento de passageiro desconforto que vai tornar alguém infeliz. Não é um momento de passageira fama e reconhecimento que vai tornar alguém feliz. O que faz alguém feliz é aquilo que nada nem ninguém pode tirar dele, a sua serenidade e paz de espírito. Só ele mesmo pode tirar de si, se assim o quiser. Continuando, já na próxima página, página 64, a nossa última, no segundo parágrafo ele vai dizer algo bastante interessante. Para nos proteger neste mundo, primeiro não devemos ter como objetivo nada que os homens considerem que vale a pena disputar. Ou seja, tudo aquilo que esteja sendo guerreado, os homens estejam guerreando por aquilo, não vale a pena você fazer grandes esforços por isso. Aquilo que os homens não desejam, que às vezes nem olham para eles, que são exatamente as virtudes, os valores, a sabedoria, essa vale a pena você aspirar. Olhem pelo que os homens guerreiam
Guerreiam por posses, guerreiam por fama, guerreiam por reconhecimento, guerreiam por um poder passageiro que não tem nada a ver com a autoridade real. Essas coisas não vale a pena disputar por elas, não vale a pena aspirar por elas. Deixe que aqueles que necessitam delas lutem por elas, como dizia Platão, né? Os homens de ferro que lutem pelas coisas materiais. Os homens que paulatinamente vão depurando a sua essência não precisam dessas coisas. Que busquem coisas mais sutis que são realmente suas e que são tão pouco procuradas, mas que, ainda que fossem procuradas por toda a humanidade, não haveria competição. Veja que interessante: se todos buscam a posse de um terreno, haverá uma competição feroz. Mas se todos buscam a posse da justiça, haverá colaboração. Uns colaborarão com os outros e caminharão juntos e alcançarão juntos na mesma medida. Vejam como é interessante a busca das coisas válidas e a busca das coisas inválidas. Uma gera cooperação e a outra vai gerar competição. Continuando mais abaixo nesse mesmo parágrafo, ele vai dizer: uma franqueza de boas maneiras torna a vida de um homem feliz, mesmo apesar do desprezo e do desdém, que é o destino de todo homem transparente. E, infelizmente, como ele disse, era muito comum e ainda é, que o homem muito puro, muito transparente, não esteja nas rodas do reconhecimento da nossa sociedade. Mas uma franqueza de boas maneiras, de generosidade, uma franqueza de estarmos coerentes com os nossos valores, e isso garante a nossa felicidade. Né? Então, uma franqueza de boas maneiras torna um homem feliz, ainda que fora ele não seja reconhecido, ainda que fora ele possa ser considerado um simplório. Ele é feliz quando tem essa coerência consigo mesmo, essa franqueza das pessoas olharem para o seu rosto e verem o seu rosto e não uma máscara. É melhor ainda sermos desprezados pela simplicidade do que ficar perpetuamente sob a tortura de uma falsidade, desde que se tome cuidado para não confundir simplicidade com negligência. Seja cuidado, você entra na sua casa, está tudo uma bagunça, um caos. Isso não é simplicidade, isso é negligência, isso é comodismo, é desordem, isso é falta de generosidade consigo mesmo, com seu espaço, isso é falta de generosidade com a vida. A preguiça, a inércia, o caos são falta de generosidade, não são simplicidade, são caos, são inércia, são o que ele chama aqui de negligência. Um homem negligente não é um homem simples, é um homem desordenado que se abandona ao caos. Aquele que vive na real simplicidade é digno, é ordeiro, é generoso e faz o melhor por aquilo que está à sua volta, pelos ambientes onde passa. Por onde ele passará, sempre reinará ordem, quer no plano físico, quer no plano psicológico, em todos os planos. Ele semeia ordem, ele semeia beleza, ele semeia generosidade por onde passa. Portanto, deixa esse rastro no mundo. E um dia, quando ele chegar diante da morte, que olhar para trás, será esse rastro que ele verá. E é, além disso, uma vida incômoda a do disfarce, pois para um homem que pareça ser o que não é, mantém uma vigília perpétua sobre si mesmo e vive com medo de ser descoberto. Ou seja, aquele que é hipócrita, que usa uma máscara, que quer parecer mais do que ele realmente é, vive numa incomodidade perpétua de ser descoberto a qualquer momento, vive se escondendo. E vocês sabem que mais cedo ou mais tarde aquilo que somos vem à tona. Não há como. Aquilo que somos sempre vem à tona. Enfim, isso é a nossa leitura de hoje, onde ele vai mostrar essa volubilidade das nossas máscaras, vai mostrar essa tendência a buscarmos a felicidade em coisas externas e não em nós mesmos, e vai nos mostrar também por que, mesmo sabendo que um caminho é aquele que conduz à felicidade, procuramos outro caminho. Abandonamos o nosso caminho que a nossa mente nos mostrou como certo para seguir aquele que nos parece mais cômodo, aquele ao qual estamos acostumados ou que nos parece mais prazeroso. Ou seja, uma pergunta muito antiga e muito atual. Eu espero que vocês possam refletir a respeito disso. Cada capítulo desse livro tem sido muito prático, né? Muito atual. Eu espero que possam chegar a boas conclusões que os ajudem a crescer como seres humanos. Um grande abraço para vocês, gente, e até a próxima.